Bom, o líder romano morreu. O pontífice de Roma foi para o inferno nessa semana. Ele morreu e, como não poderia deixar de ser, nessa Laodiceia em que nos encontramos, nesse período de Laodiceia, né, profeticamente falando, em que a Igreja de Cristo se localiza, começaram as demonstrações de empatia de protestantes e evangélicos para com os católicos. Eu estou falando aqui de figuras públicas, eu estou falando aqui de influenciadores, líderes, todos expressando suas condolências, não só com um respeito exacerbado, mas em tom de elogio, mas em tom de reverência ao Papa. Uma figura que até pouco tempo atrás, né, até um passado relativamente recente, era tido por qualquer protestante, por qualquer batista, como o referencial máximo, né, a escala máxima de desvio das escrituras na Terra. O Papa sempre foi um referencial máximo, né? Qualquer crente, qualquer igreja fiel, qualquer nascido de novo, quando pensava, bom, o máximo que um ser humano pode atingir de desvio das escrituras, a imagem que vinha na cabeça de praticamente qualquer um sempre foi a do pontífice romano, sempre foi a do Papa. Repito, até um período relativamente recente na história humana. Era assim que o protestante, que o batista, enxergava essa figura. Contudo, as coisas mudaram. Né? As coisas mudaram, ainda estão mudando, e numa velocidade incrível. E, enfim, eu não ia fazer esse vídeo, eu queria falar sobre um outro assunto, ainda vou falar sobre esse outro assunto, né? Tem coisas, tem temas, tópicos particularmente mais interessantes para mim, mas eu não podia deixar passar em branco algo que aconteceu nessa semana, relacionado a isso, relacionado exatamente a isso, a condolências, a uma demonstração de condolências, a uma expressão de empatia exagerada, muito estranha, muito esquisita, por parte de uma instituição protestante. Sim. Eu estou falando da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Já escrevi sobre isso num post aqui na aba Comunidade do canal. Agora se chama aba Publicações. Escrevi sobre isso ali, mas resolvi fazer esse vídeo para matar melhor a questão, para entregar a questão mais redondinha para vocês, mostrar do que se trata exatamente, né? Essa reverência, esse carinho, esse afeto, né? Essa declaração tão fraternal de uma instituição protestante para com o líder católico romano. Então o que aconteceu foi o seguinte. Dia 17... não. Deixa eu ver... Eu não tenho a data aqui, tá? Provavelmente foi no dia do falecimento
do pontífice, ou talvez um dia depois. Mas eu tenho aqui o print. Você deve estar vendo aí na tela agora. E está escrito o seguinte: Sociedade Bíblica do Brasil. Papa Francisco, 17/12/1936 a 21/4/2025. A Sociedade Bíblica do Brasil manifesta sua solidariedade à Igreja Católica pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido na manhã de hoje, 21 de abril. Destacamos com gratidão suas manifestações favoráveis à valorização do uso da Bíblia, incentivando o contato direto de todas as pessoas com as Sagradas Escrituras como fonte de inspiração, consolo e sabedoria. Não, merece repetir isso, né? Destacamos com gratidão suas manifestações favoráveis à valorização do uso da Bíblia, incentivando o contato direto de todas as pessoas com as Sagradas Escrituras como fonte de inspiração, consolo e sabedoria. Caramba, hein? Que seu legado de diálogo e amor ao próximo continue a inspirar a todos. Que seu legado de diálogo e amor ao próximo continue a inspirar a todos. E aí eu pergunto, a quem eles estão se referindo? Porque olha só, se fosse um papa dos mais conservadores, se fosse um papa, um papa ideal, vamos supor, na cabeça do sedevacantista, né? O sedevacantismo é o fundamentalismo do catolicismo romano. O que há de mais fundamentalista dentro do catolicismo romano é o sedevacantismo. E ainda que fosse um papa com esse perfil, né, um papa nos dias atuais com esse perfil extremamente conservador, né, como aqueles dois de Latrão, né, o 11 e o 12, Pio XI e Pio XII, se fosse um papa naqueles moldes, já seria difícil de engolir. Porque seja lá qual for o pontífice, seja lá qual for, né, o líder, estamos falando de uma seita contrária a isso daqui. Totalmente contrária. Estamos falando de uma seita totalmente antibíblica. Totalmente antibíblica. Inspirada, ok, uma seita de inspiração bíblica. Né? Temos muitas por aí. Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, e por aí vai. E por aí vai. Temos muitas por aí. E o catolicismo romano é mais uma. É apenas mais uma delas. A mais antiga. Mas apenas mais uma delas. Uma seita de inspiração cristã. Né? Inspiração cristã. Então, se eles estivessem falando de qualquer papa, já seria absurdo. Já seria grotesco. Mas eles estão se referindo ao papa mais socialista da história, ao papa mais comunista, o papa conhecido como Papa Woke. O que mais vimos aí nos últimos dias são católicos se dizendo aliviados. Eu vi um bispo, você digita aí, podcast, Redcast. Você vai ver ali um bispo, né? Você vai ver o Paulo Cogos, que é uma figura já conhecida no meio conservador, né? Ele tem uma atuação como um influenciador político, mas você vai ver também um bispo Rodrigo, ambos detonando, porque era um comunista.
E a Sociedade Bíblica do Brasil pega e me faz isso daqui. Me faz isso daqui. Coincidência ou não, a Sociedade Bíblica da República Dominicana fez uma campanha de desarmamento civil. Troque sua arma por uma Bíblia. E a gente sabe que o desarmamento civil, né, é a ponta de lança do comunismo. Qualquer regime socialista, um dos primeiros passos dele, se não o primeiro, é desarmar a população. É deixar a população desarmada para que a resistência seja mínima, né? Para que os focos de resistência, os focos de resistência civis, sejam mínimos. E a Sociedade Bíblica da República Dominicana fez isso. Fez isso. Mas, retornando aqui, eu quero lembrar o seguinte. Aqui, ó. A Almeida Revista e Atualizada, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que é da SBB, Almeida Revista Atualizada, também conhecida como ARA, que é uma das Bíblias mais populares do Brasil, né, uma das mais utilizadas e uma das mais corrompidas. Essa Bíblia, ela possui um selo de aprovação. Ela recebeu uma aprovação católica. Sim. Sim, sim. Não, mas espera aí, Leandro. Não, espera aí. Você está falando da SBB. A SBB não é protestante? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a SBB lança uma Bíblia que recebe um carimbo católico romano de aprovação, um selo católico romano de aprovação. Por que isso? Bom, se você analisar os textos adulterados, né, se você analisar os textos modificados em relação à Almeida original, em relação ao texto recebido, ao textos receptos, se você analisar, você vai perceber que várias dessas alterações, coincidentemente ou não, né, é justo perguntar, acho que é uma pergunta justa, né, uma curiosidade justa, eles favorecem a doutrina católica, eles favorecem ao ecumenismo. Mera coincidência? É justo perguntar, né? É coincidência o fato de que uma Bíblia que recebe a aprovação da Igreja Católica Romana possui várias alterações textuais em relação à sua original, né? Ela é uma versão atualizada. Então, em relação à sua versão original, ela possui várias alterações que, curiosamente, favorecem a doutrina católica, que, curiosamente, favorecem o ecumenismo, que é também, né, um dos braços do catolicismo. Então, é mera coincidência? Custa nada perguntar, né? E eu tenho aqui, que eu peguei no site do Sola Escritura, né, do irmão Hélio de Menezes, o seguinte texto: Almeida Revista e Atualizada, uma Bíblia Ecumênica. O texto é do pastor Albert Johnson. Então o pastor Albert Johnson escreve: as palavras da própria SBB
forçosamente implicam, ninguém ousará negar, que cada um dos seus pares de colchetes quer dizer que as palavras entre eles não constam do grego, do texto grego, o texto crítico, que ela selecionou como melhor. Porque a Ara, dentre outras, né, ela é cheia de passagens entre colchetes. Eu não sei se você que está assistindo sabe, mas esses colchetes que eles colocam, né, esses textos entre colchetes, significam dúvida. Tá? Eles botam esses colchetes para sinalizar dúvida. Que dúvida, Leandro? Dúvida se aquele texto foi inspirado mesmo por Deus ou não. Então eles colocam dúvidas na cabeça do leitor. Você não tem uma Bíblia que te dá segurança, que te deixa seguro na leitura, porque você a todo momento esbarra, ops, um colchete, ops, outro colchete. Você vai esbarrando com esses colchetes, e quando você sabe o significado deles, né, fica complicado. É aquele famoso ditado, né? A ignorância é uma bênção. Quando você não sabe disso, ok, tudo bem, mas a partir do momento que você pesquisa e descobre que eles colocam esses colchetes para sinalizar dúvida se o texto em questão, se o texto que está entre os colchetes foi realmente inspirado, a despeito dele figurar em mais de 5.000 cópias em manuscritos, né? Essas passagens, esses versículos entre colchetes, aparecem em mais de 5.000 cópias em manuscritos, mas como não aparecem nos manuscritos fraudulentos que a Igreja Católica utiliza, como não aparece no texto crítico demoníaco, diabólico que eles utilizam, então eles não podem garantir, né, que de fato sejam verdadeiros. É aquela outra história muito popular da mãe que vai assistir o filho numa parada militar e mãe coruja, né, aquela mãe corujona mesmo, o filho está na parada militar e ele é o único que está com o cadarço desamarrado. E ela pensa que ele é o único certo e todos os outros estão errados. Olha só que coisa horrível. Todo mundo com o cadarço amarrado. Quer dizer, essa é a lógica que eles aplicam no momento de colocar esses colchetes. As palavras da própria SBB forçosamente implicam, ninguém ousará negar, que cada um dos seus pares de colchete quer dizer que as palavras entre eles não constam do texto grego, texto crítico, que ela selecionou como melhor. Portanto, a SBB forçosamente significa que as palavras entre colchetes são piores, duvidosas ou falsas. Por que a SBB conservou tais palavras, mesmo levantando-lhes tão infame dúvida? Por covarde truque mercadológico, tão sujo quanto o ultraje que ela fez ao nome de Almeida, ao colocá-lo em algo que se baseia em um texto grego que omite cerca de 6.000 palavras do textos receptos que ele usou. Então ele diz, a folha anexa é uma montagem de uma das primeiras edições, 1968, do Novo Testamento da Almeida Revista e Atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então a gente tem aqui a imagem, né, da primeira página desse Novo Testamento, de 1968. E olha que coisa esquisita. É impressionante como tudo dessa gente cheira mal, né? Esse Novo Testamento é lançado em 1968. Tá aqui, edição revista e atualizada no Brasil. E aí tem esse carimbo escrito assim, a palavra de Deus para uma nova era. A palavra de Deus para uma nova era. Nova era é um jargão esotérico. Nova era é um jargão ocultista. E curiosamente,
essa Bíblia data de um período, né, do período em que a New Age explode no mundo. É o período em que a nova era, o movimento da nova era, explode no mundo, explode principalmente nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos ele é exportado para o resto do mundo, para o resto do Ocidente, aliás. Então, nesse momento de eclosão, de explosão da nova era, né, do esoterismo oriental, do orientalismo no seio ocidental, o que nós presenciamos é uma Bíblia sendo lançada, assim, uma Bíblia, como eu já falei, né, com vários textos estranhamente inclinados ao ecumenismo, ao ecumenismo e ao universalismo, né, todos os caminhos levam a Deus. Então você tem várias alterações que sugerem isso. Então, nesse momento de lançamento dessa Bíblia, ela vem com esse carimbo, a palavra de Deus para uma nova era. É no mínimo esquisito. No mínimo esquisito. E então lemos aqui. Aqui está a aprovação católica, que não é uma aprovação qualquer, tá? Como não se bastasse ser uma aprovação da Igreja Católica, é uma aprovação da CNBB. CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que eu prefiro chamar particularmente Comunismo Nacional dos Bispos do Brasil. É um órgão de esquerda, é um órgão marxista, é um órgão católico, porém marxista, esquerdista, progressista, extremamente progressista. Isso é público e notório. Os próprios católicos falam isso. A ala católica romana conservadora, os conservadores católicos, sempre bateram nisso, sempre bateram nessa tecla, sempre se opuseram à CNBB. Então, assim, não sou eu que estou inventando, não é teoria da conspiração, não são minhas impressões, não, de forma alguma. Você vê a CNBB se manifestando publicamente em várias pautas de esquerda. Isso assim, é público e notório. A CNBB é um órgão marxista, um órgão comunista. Eles representam a teologia da libertação. Teologia da libertação é o quê? É o socialismo católico. É um catolicismo socialista, com viés socialista, um sincretismo entre catolicismo e socialismo. E você tem a versão disso evangélica também, tá? No meio evangélico protestante você tem a TMI, Teologia da Missão Integral. Teologia da Missão Integral é a versão evangélica da Teologia da Libertação, ou seja, uma adaptação socialista para evangélicos e protestantes. TMI, Teologia da Missão Integral. Não faz muito tempo eu discutindo com um amigo que se tornou ecumênico, aderiu ao ecumenismo, né? Ele defendendo a Igreja Católica com unhas e dentes, fazendo uma defesa assim impressionante. E me passou como referência, né, algumas páginas de um livro de história da Igreja que trata o nascimento da Igreja Católica, tá? Que vincula o nascimento da Igreja Católica à Igreja primitiva, à Igreja de Atos dos Apóstolos. Então, esse livro de História da Igreja, que ele me mostrou, localiza, né, projeta a Igreja Católica como parte da Igreja original, não como algo muito posterior
totalmente separado, né, que já nasce errado. Não, não. Ele localiza como exatamente como os católicos fazem, né? Exatamente em cima da narrativa católica de sempre, né? Que ela é parte da igreja primitiva, que ela é a primeira igreja. E ele falou, olha só, esse livro aqui é a história da igreja, é protestante e está dizendo isso. E quando eu fiz uma rápida pesquisa em cima do nome do autor, eu descobri que o sujeito é justamente ligado à TMI, Teologia da Missão Integral. Eu falei com ele, meu garoto, meu garoto, né? Tá de brincation with me, né? Tá de brincation with me. Você me indicar um livro de história da igreja favorável, né, ao catolicismo, escrito por um TMI, teólogo de missão integral, socialista. E, então, voltando, a CNBB, ela é isso, tá? É um órgão socialista, um órgão católico socialista. Então, como eu disse, se fosse só um órgão católico qualquer, já seria uma tragédia, já seria assim um desastre. Mas em se tratando ainda por cima de um órgão comunista, a coisa fica ainda mais difícil de digerir, né? Difícil de digerir. Porque... Bom, estamos falando do suprassumo do anticristianismo. Se o catolicismo romano já é algo totalmente antibíblico, tem como piorar? Sim, tem. Catolicismo romano progressista. Você pensa, não, ainda tem como piorar? Sim. Põe uma pitada de... Aliás, uma pitada não, né? Põe umas colheradas de progressismo e vamos ver no que dá. E aí, o resultado é esse daqui. CNBB. Então a CNBB escreveu isso aqui, ó, sobre a Bíblia Ara. Ela escreve o seguinte: declaramos que a presente edição do Novo Testamento, revista e atualizada pela Comissão Permanente de Revisão e Consulta da Sociedade Bíblica do Brasil e aceita pelo Cardeal Presidente da Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está em acordo com o texto original grego. Lógico, o texto original grego para eles, né? Sináticos, vaticanos. Se você não sabe, se você não está por dentro disso, vem aqui no canal mesmo. Acessa ali playlist David Daniels, Michael Pearl, alguma dessas playlists e você vai conhecer a história por trás disso daí. Recomendamos, pois, o seu uso a todos os católicos de língua portuguesa. Rio de Janeiro, 10 de junho de 1968. Então vem aqui uma assinatura que é do Dom José Gonçalves da Costa, secretário-geral da CNBB. Outra assinatura, Dom Aloísio Lorscheider, secretário nacional de Teologia da CNBB. E uma terceira assinatura, Dom José Alberto Lopes de Castro Pinto, da Liga de Estudos Bíblicos. 3 assinaturas. E aí? Tá bom para você? E aí o texto do pastor Albert Johnson segue, né? Isto é prova irrefutável de que tanto a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil quanto a Sociedade Bíblica do Brasil se mancomunaram para fazer da atualizada a Bíblia Ecumênica em português. Se alguém acha que os bispos mudaram, é muito ingênuo. Imagine quem mudou. O último fundamentalista trabalhando com a Sociedade Bíblica do Brasil, na comissão de revisão, saiu em 1968, porque a sociedade já estava caminhando para a produção de uma Bíblia ecumênica. Era ele,
Sinésio Lira, ilustre e destacado pastor congregacional no Rio de Janeiro. Então, o último fundamentalista da SBB saiu exatamente no ano de lançamento dessa Bíblia, 1968. Era um pastor congregacional chamado Sinésio Lira. Bom, então eu quero vir aqui nas escrituras rapidinho com vocês. Eu tenho dois textos, duas alterações para mostrar que eles fizeram. Vou mostrar uma agora e outra no final. Vamos lá, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Estou indo aqui na ACF, tá? A ACF me atende nisso daqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a segunda parte do versículo é bem conhecida, né? É bem conhecida, o pessoal faz adesivo com isso, faz estampa de camisa, enfim. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas a situação que eu quero tratar aqui é logo no começo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, assim, no final do século XVI, surgiu uma Bíblia católica em inglês chamada Douay Rheims. E essa Bíblia foi a responsável pela alteração que eu vou dizer agora. E a partir dessa alteração é que você tem hoje todas as Bíblias protestantes evangélicas baseadas no texto alexandrino, com ela presente. Todas. Então você tem, tanto nas Bíblias da SBB, né, ARA, NAA, NTLH, quanto na NVI, na NVT, que já são outras publicações, né, são outras editoras. E a alteração é o seguinte, então a gente tem aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros. Eles colocam, confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É a mesma coisa, Leandro? Não, não é a mesma coisa, tá? Na King James, faltas. Confessai as vossas faltas. Aqui, confessai as vossas culpas. Tá, sinônimo, né? Sinônimo dá para passar. Pecados, não. Pecado já não é sinônimo. Pecado já não é sinônimo. É meio óbvio, né? É meio óbvia a razão da alteração. Para mim, pelo menos. Tem como provar? Não, não tem como provar. Mas o que me cheira isso aqui? O que eu farejo? O que eu estou farejando aqui? Um favorecimento ao dogma, né? Ao confessionário. Parece óbvio para mim. Eles alteraram isso daqui para favorecer a prática da confissão, né, da confissão católica romana, a confissão com um sacerdote. Então, quando você pega esse texto, tanto pelo contexto quanto pelo que realmente está escrito, você percebe que, definitivamente, não tem como você chegar, né, a um confessionário usando isso daqui.
O texto mostra que eles estão confessando as suas culpas para em seguida orarem por cura. Essa é a prática que está sendo desenvolvida aqui. Eles confessam as suas culpas uns aos outros. Aqui é um grupo de presbíteros. E eles vão orar por cura. Eles vão orar por cura. Mas antes de fazer essa oração em conjunto, eles confessam, se algum deles tem algum problema para resolver um com o outro, se algum deles pisou na bola um com o outro, ele vai ali e resolve o problema. Olha, me desculpa, você me perdoa? Eu fiz aquilo contigo, ou eu deixei de fazer aquilo contigo, aquilo por você. Você me perdoa? Entendeu? Faltas, culpas, são relacionadas a problemas de personalidade. Então, não é necessariamente pecado. Um pecado pode se originar de um desvio, de um problema de personalidade. Mas a personalidade em si, né, o problema de personalidade em si não é um pecado. Então você tem, por exemplo, um sujeito que é ranzinza. Um sujeito ranzinza. Né? É o jeito dele. Ele não peca por ser ranzinza. Mas a forma como isso vai se desenvolver, vai partir dele para as pessoas ao seu redor, pode gerar um pecado. Uma bronca onde o sujeito ele passa do limite. Né? Ele quer dar uma bronca e ele acaba sendo um pouco rigoroso demais. Ele acaba sendo um pouco duro demais. Isso é uma falta. Uma culpa. Então, se o sujeito com quem ele se indispôs está ali presente nesse grupo de oração, ele precisa chegar e se desculpar. É disso que o texto está falando. Ou alguém vem dividir alguma coisa contigo, alguma situação contigo, vem se abrir contigo, né? Dividir um problema pessoal, ou uma alegria, uma satisfação pessoal, e você trata aquela pessoa com indiferença. Porque você é uma pessoa meio desligada, talvez, mas você acabou agindo com indiferença, você acabou agindo com desprezo. Isso é uma culpa, isso é uma falta. Não é um pecado. É uma culpa, uma falta. Então, pelo fato de ser uma pessoa desligada, talvez, né, uma pessoa com uma dificuldade de empatia, isso pode acabar gerando uma atitude, uma ação pecaminosa. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Acabei de dar um exemplo aqui. É disso que o texto está falando. Faltas, culpas de um com o outro dentro de um grupo de oração que vai orar por cura e a pessoa precisa resolver ele na hora. Não tem rigorosamente nada a ver com pecado e muito menos confissão de pecado para um outro homem. Não é o que vemos aqui. Mais um trechinho aqui Não, o artigo do pastor Albert Johnson acabou. O que eu tenho aqui agora, assim, então, aqui é o imprimatur, né? Imprimatur é a aprovação. Aqui já é a aprovação católica, também da CNBB, sobre a Bíblia na linguagem de hoje. Então, calma, a coisa não parou na ARA, a coisa não parou na Almeida Revista Atualizada. Temos aqui, 5 anos depois, 1973, o lançamento da Bíblia na linguagem de hoje.
atualmente conhecida como NTLH, né? Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Até então era apenas o Novo Testamento. E o que a gente lê aqui é o seguinte: tendo em vista o parecer da comissão de biblistas que julgou a presente edição de A Bíblia na Linguagem de Hoje, o Novo Testamento, estar de acordo com o texto original grego, novamente, o texto original grego para eles, aprovamos o uso da mesma por todos os católicos de língua portuguesa. Rio de Janeiro, 10 de junho de 1973. Pela Comissão Episcopal de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então temos a assinatura aqui do Dom Mário Teixeira Gurgel, SDS, responsável pelo setor de diálogo religioso da CNBB. Responsável pelo setor de diálogo religioso da CNBB. Diálogo religioso, tá? É um eufemismo para ecumenismo. Quem não sabe, fique sabendo. Diálogo religioso, bonitinho, né? É um eufemismo para ecumenismo. É uma forma amenizada, né? De você colocar a situação. É o velho, assim, para não chamar a pessoa de gorda, chama de cheinho, né? Então, um eufemismo. Um eufemismo. Você não chama de gordo, você chama de cheinho. E o cheinho do ecumenismo, que eles gostam de usar, é diálogo religioso. E agora eu vou, para encerrar, mostrar a última, aliás, mostrar mais uma, né? Se eu fosse mostrar todas, eu ia ter que fazer um canal dedicado só a isso, né? Se eu fosse mostrar todas as alterações. Mas eu vou mostrar mais uma. Merece, o tema merece, né? A situação, o ensejo merece, para fechar com chave de ouro o vídeo. Cadê Lucas? Lucas 2:22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 2:22. Isso aqui é ridículo demais. É ridículo demais. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Dela quem? Dela quem aqui? Está falando de quem? Purificação dela quem? Vamos voltar um pouquinho. Versículo 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então chegamos no versículo em questão. E cumprindo-se os dias da purificação dela, Maria. Cumprindo-se os dias da purificação de Maria. Por quê? Por que essa purificação? Levítico 12. Levítico capítulo 12, versículo 6. Levítico 12. Vamos pegar do 5. Vou ler aqui o 5 e o 6. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação.
E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, fará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação aos sacerdotes. Então, um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação aos sacerdotes. Essa purificação era pelo nascimento, pelo parto. Então ela precisava ser purificada. Por isso que o texto diz dela. Está falando especificamente da mulher. Levítico 12, 5 e 6. Né? E só um parêntese aqui, né? Uma coisa muito interessante. Maria, eles não tinham dinheiro para um cordeiro. Eles não tinham dinheiro para um cordeiro, né? Era uma coisa caríssima na época. Mas ela tinha consigo o cordeiro de Deus. E ela leva, né? É o que diz aqui o texto, aqui no 22. O levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Essa foi a oferta do cordeiro dela. São insights, né? Não é um insight meu não, tá? Só estou dividindo com vocês. Que é uma coisa muito linda e muito poderosa. Mas, aliás, o que eu trago para vocês nesse canal, tá? Não é nada meu, não. Quando for uma coisa minha, geralmente quando é uma coisa minha eu falo, olha, me ocorreu isso, assim, me bateu esse pensamento. Mas o que eu trago para vocês é o que chega até mim. Né? Eu bebo, a minha fonte, a fonte onde eu bebo é o fundamentalista bíblico batista norte-americano. Mais especificamente, o movimento Bible Believers. Então, essa é a minha fonte. Não tem nada da minha cabeça, eu não estou sendo genial em nada aqui. Eu sou só um repassador. Não sou professor, não sou nada. Eu sou um repassador. Alguém arremessa a bola para mim, eu arremesso de volta para vocês. Essa é a minha função aqui, um repassador. Então esse é um insight que eu aprendi, né? Que chegou até mim e que faz todo sentido. Então, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés. Vimos aqui na lei de Moisés, né? Levítico 12, 6. Purificação pelo parto. Só que tem um problema, né? Para os católicos. A Imaculada Conceição de Maria. Segundo os católicos, Maria não tinha pecado. E por não ter pecado, isso aqui não cabe para ela. Né? Isso aqui não faz sentido. É um dogma até recente, tá? É um dogma do século XIX. Se não me engano, é o Papa Pio IX que inventa isso. Então, é um problema para o católico romano essa situação aqui. E curiosamente, né, porque você está falando de uma purificação de alguém que não precisaria ser purificado. É como se o texto estivesse falando sobre a purificação de Jesus. Então, alguém supostamente puro, no caso Maria, né? Alguém supostamente puro, mas que passou por um processo de purificação segundo a lei. E aí o que acontece? Vamos lá. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida é da SBB? Sim. Almeida Revista e Corrigida. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés. Percebeu? E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés. Cadê o dela? Não diz de quem é a purificação. Eles omitem. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, tinha que ser, e cumprindo-se os dias da purificação dela, eles cortam, omitem,
Almeida Revista Atualizada, nossa querida Ara, e NAA. NAA, Nova Almeida Atualizada. Né? As atualizações não param. Né? As atualizações não param, eles são muito dinâmicos. Essa gente é muito dinâmica. Eu é que sou muito lerdo, né? Começou como Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada. Então, tanto na área quanto na NAA, nós lemos o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Deles quem, cara pálida? Deles quem, cara pálida? Deles quem? Passados os dias da purificação deles. 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 Alguém pode entender José e Jesus. Ou então, pode entender num aspecto geral. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Deles quem? Dos judeus. Da purificação dos judeus. Então, é uma forma de você proteger Maria dentro do texto. É uma forma de você blindar a figura de Maria dentro do texto. Blindar da purificação. Mas temos mais aqui, né, na NTLH. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Mas não diz se eles cumpriram a purificação. Diz que eles cumpriram a purificação? Não. Diz que chegou o dia. E aí o texto vem para... Então eles levaram a criança para Jerusalém. Porque na ACF, na King James, até nas outras que eu li aqui, nas outras da própria SBB, o tempo é pretérito. Passados os dias, já passou. Os dias da purificação já passaram. Já passaram os dias da purificação. E aí ele fala que foram os dias da purificação dela. Né? E nas outras Bíblias alexandrinas, os dias da purificação deles. Ok, errado, mas de qualquer forma, o tempo está correto. Passados os dias, ou seja, já passaram. Está falando de algo que já passou. E está dizendo que passou o quê? King James e ACF que eu estou lendo aqui. Os dias da purificação dela. Então está dizendo que foi cumprido. Está dizendo que foi cumprido. Foram os dias da purificação dela. Os dias onde ocorreu a purificação dela. A gente pode colocar dessa forma. Mas na NTLH, eles trabalham da seguinte maneira. Presente. Chegou o dia. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Ponto. Mas aí diz aqui, então eles levaram, então, ato contínuo, então, né, ato contínuo, então, eles levaram a criança, você vê que não tem nada a ver, lé com cré, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles fazem essa amarração. Chega o dia deles cumprirem a cerimônia da purificação, então eles levaram a criança para Jerusalém. Mudou de assunto. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Um leigo lendo isso daqui, né? A maioria das pessoas que passam por esse texto não vão se dedicar a esse tipo de detalhe.
você numa leitura corrida ali lendo, isso passa batido, é normal. É normal. E o entendimento que fica, que muitas vezes, né, um leigo lendo, é que a purificação foi do próprio Senhor Jesus. Não é o que parece aqui? Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. A forma como foi amarrado sugere, né? Sugere isso. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu não podia deixar isso passar batido. Eu acho isso tudo uma sem-vergonhice. E eu acho que qualquer crente de fato bíblico, qualquer crente que preze pelas Sagradas Escrituras, também deve achar isso uma sem-vergonhice e deve rejeitar esse tipo de Bíblia, deve rejeitar esse tipo de instituição, né? O material oferecido por esse tipo de instituição. É a minha opinião. Eu acho que se a gente vivesse num país de fato cristão, né, haveria um super boicote. Isso seria motivo para boicote, né, a crentalhada toda, protestante, batista, todo mundo, evangélico, até enfim, boicotariam, porque, ao menos para mim, isso é muito grave, muito grave. Bom, é tudo por hoje. Até a próxima.